Bom dia, gente. Que bom, que bom. Que alegria podemos estar aqui. E o nosso assunto hoje tem nada a ver comigo. Como está a sua alma? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta, como é que está a sua alma? Essa é a pergunta dessa nossa campanha de fevereiro. Extremamente relevante, né, no momento em que a Organização Mundial de Saúde fez um alerta que mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo estão com problemas de saúde mental. O Brasil é um dos países mais afetados, olha aqui, sendo considerado um dos mais estressados do mundo. Um estressado já falou aí, né? Apontado por 54% da população como principal problema de saúde. Então, como nós estamos no mês janeiro foi o mês da saúde mental, né? Janeiro branco, por isso que eu estou de branco aqui, né? Que é um alerta. Então, nós queremos, como igreja, né, fazer um alerta, uma pergunta importante. Por quê? Porque hoje a ênfase é cuide do corpo, vai para a academia, e quem não vai morre de culpa. Né? Virou uma coisa tão assim, né? Que às vezes a pessoa pergunta, você está fazendo atividade física? Ah, tá. De vez em quando. Por quê? Porque virou uma coisa, a gente sabe que é necessário, que é importante. Nós sabemos que é importante cuidar do espírito, mas nós esquecemos da alma. Né? E aí, de vez em quando, você escuta uma história assim, gente, aquela pessoa teve um derrame, teve um infarto, ela corria, ela não comia nada. Várias histórias. Né? Ah, fulano é um corredor, ele cuida da saúde física, mas não cuida da alma. O que é a alma? Nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, sobre a seriedade que é a questão do estresse emocional. Se você soubesse a seriedade que é viver debaixo de um estresse emocional, realmente você tomaria providência, assim como quando você percebe seu exame de sangue dizendo que você está pré-diabético. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta simples, mas ela é profundamente espiritual também. Por quê? Porque nós somos responsáveis por cuidar da nossa vida. Você só tem uma vida. Você não tem 7 vidas, você tem uma. Né? E nós temos a responsabilidade, dentro daquilo que é possível, cuidar o melhor que nós pudermos de nós. Né? Porque a alma é o lugar do estresse, é o lugar do cansaço. Né? Deixa eu te dar uma dica. Como é que você pode medir se você está estressado ou não? Muito simples a fórmula. Cansaço físico, você deita, dorme e acorda descansado. Se você deitou, dormiu e acordou cansado, é o primeiro sinal de que você provavelmente está com estresse emocional. Tá? E a Bíblia fala lá em 3 João 1:2, muito interessante, né? Como que a Bíblia alerta e nos ensina a cuidar da alma. Primeiro fala assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João não está falando do espírito, está falando da alma. E essa palavra alma aqui, a Bíblia faz uma diferença. Quando ela quer falar do espírito, ela usa pneuma. Quando é alma, é psique. Tá? Então, a palavra aqui é psique. Como é que eu faço votos para que a sua alma, fala comigo, alma, para que a sua alma seja próspera. Né? E nós precisamos desassociar a palavra prosperidade, próspera, de finanças. Né? A alma próspera, essa palavra aqui significa ter uma jornada bem-sucedida na vida. Significa avançar sem obstáculos. Né? Então,
João está dizendo, eu faço votos, e nessa manhã eu faço votos, meu amado, minha amada, que a tua alma vá muito bem em 2026. Amém? Que você seja próspero, que você seja saudável, que você avance na vida. Né? Fala de uma viagem segura, fala de uma vida que flui em ordem. Então, quando nós observamos o aumento de problemas de saúde mental, tem a ver com falta de sono, com falta de tranquilidade interior. E nós queremos dizer uma coisa para você: o mundo não vai melhorar. Não tenha expectativa de que guerra vai terminar, que a política vai mudar. A nossa saída é: nós vamos cuidar da nossa alma e nós vamos florescer no deserto. Porque essa é uma... Então, o que é a alma? A alma é o espaço das emoções, dos pensamentos, das memórias e dos afetos. Né? É ali que o cansaço acumula, é ali que as dores não resolvidas vão ficando guardadas. Né? E o que me impressiona é que você pode ter uma vida espiritual maravilhosa. Você pode vir para a igreja, levantar a mão, adorar, cantar e aprender a palavra, e ainda ser doente emocionalmente. Ainda estar emocionalmente adoecido. Por isso que o Salmo 42 é interessante, fala assim: por que você está abatida, ó minha alma? Então, nós temos que desenvolver uma coisa chamada consciência. A consciência é a capacidade de perceber o estado da sua alma e não passar por cima dela. Quando você estiver triste, você tem que fazer alguma coisa com a sua tristeza. Mas sabe como que nós somos estimulados hoje? Larga para lá, segue a vida, vamos embora. Né? Pega o seu Instagram e vai ver um filme, vai ver uma Netflix. Nós desviamos. E assim... eu não quero ser alarmista, mas eu sei que muita gente aqui tem filhos, e seus filhos vão crescer, vão estar na adolescência, e o índice de doença mental entre jovens de 12 a 19 anos simplesmente triplicou. Então, quando você cuida da sua alma, você também está acordando para a importância de cuidar da alma dos seus filhos. Nós vamos ter que tomar muito cuidado. Nossos filhos não podem ficar o dia inteiro na internet, não pode ficar num quarto trancado, eles têm que sentar na mesa, eles têm que ter convivência, amém, igreja? Eles têm que conversar com você, eles têm que participar, eles têm que viajar junto, têm que jogar junto. Sabe qual vai ser a próxima onda de mudança do mundo? Nós vamos voltar a tudo que a gente fazia antes. Jogo de tabuleiro. Amém? Nós vamos voltar a ter conversas na mesa, porque ninguém aguenta mais. O mundo surtou. E o que todo mundo está falando é isso: nós vamos ter que voltar, comer comida feita em casa, amém? Arroz, feijão, salada e uma proteína, ponto. Esqueci dos legumes. Né? Então, nós vamos ter que ensinar nossos filhos a viver de forma saudável. Como eu falei, não quero alarmar, mas alarmando. Né? Tem muitas informações que nós, da área psicológica e de saúde, recebemos, que não podem ser comunicadas. Tal a gravidade que está acontecendo no mundo. Né? Então, olha isso, existe pelo menos 250 a 300 menções da palavra alma no Velho Testamento. E existe um princípio da hermenêutica, da exegese, que diz o seguinte: quando uma palavra se repete na Bíblia, você tem que prestar atenção. Isso aqui é uma média, 250 a 300 menções de alma no Velho Testamento e cerca de 70 menções no Novo Testamento. Né? Então, isso fala para nós que pessoas espirituais, né, cristãos, pessoas que amam a Deus, que amam a sua palavra, precisam cuidar da sua alma. Né? E foi por isso que Jesus falou também lá em
né? A gente sempre fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis, e se fosse hoje, ele ia escrever, estressados. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, estressados, sobrecarregados. Então, a vida espiritual é para a gente ter momentos com Deus. Quando a gente fala para você fazer o devocional, não é uma coisa religiosa, não. Deixa eu te falar, 2026, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é se preparar para um dia de estresse. Então, leia a sua Bíblia e ore. Você vai se blindar. Então, a gente quando está falando, leia a Bíblia, ora, é um antídoto contra esses problemas. Não é uma coisa religiosa. Você precisa sair para trabalhar cheio de esperança, de fé. Esse dia vai ser uma bênção, amém? Esse dia Deus vai abrir caminhos, vai abrir portas. Mas você precisa fazer isso. Senão, primeiro, bom dia mal-humorado que você recebeu no trabalho, acabou o seu dia. Oh, acabou o meu dia. Mas você não está preparado. Nesse mundo tereis problemas, tereis aflições. O que vai nos proteger, nos blindar? É uma consciência de que nós não estamos sozinhos, que a presença de Deus está conosco, que a palavra de Deus está conosco. E se você ficar mal, vai para o banheiro, ajoelha e ora. Você precisa cuidar de você, você precisa viver todos os dias com consciência. Tem uma coisa interessante que fala o seguinte, quando você está magoado com alguém, você está chateado com alguém e você não resolve, a amargura é como se fosse um pouquinho de veneno que todo dia cai no seu coração. A imagem que eles falam é o seguinte, pega um pouquinho de ácido e joga um ácido em cima do metal. No início não faz diferença nenhuma, mas ele vai caindo, um pingo um dia, um pingo 2 dias, 3 dias, 4 dias, meses, anos. Um dia você acorda doente, aí você pensa que aquela doença sua nasceu agora. Quero te dar um alerta bem sério essa manhã. Nenhuma doença na nossa vida aparece da noite para o dia. Ela é resultado de problemas da alma que não são resolvidos, que vão se acumulando na nossa alma. E por isso que eu gosto muito de falar, quando Jesus fala assim, basta cada dia seu próprio mal, cada dia, você não pode ir para a cama com o mal de ontem, e nem de anteontem. O que é um mal? Alguma coisa ruim que aconteceu com você. Então, ele fala que é o descanso da alma. Vocês estão vendo a diferença? Descanso físico, descanso espiritual, oração, presença de Deus e descanso da alma. Não vou pedir para você levantar a mão, mas também um dos grandes sintomas da nossa época é insônia. Quem aqui acorda 2 horas da manhã e não vai me dizer que é para orar, não? A não ser, se for para orar, você vai botar o despertador. Acordar 2 horas da manhã é sinal de insônia. E por que você tem insônia? Porque você está estressado. E tem muita gente que pensa assim, mas eu estou tão alegre, tão feliz, mas estou com insônia. Você tem que olhar os sintomas. Porque a minha Bíblia diz assim, em paz me deito, e o quê? Em paz me deito e logo pego no... Amém? Em paz me deito e logo pego no sono. Amém? É assim que o cristão tem que viver. Amém? Eu deito em paz e pego no sono e só acordo no outro dia. Se isso não está acontecendo com você, eu te desafio a colocar isso no seu livro dos sonhos, a colocar no seu mural e começar a orar. Brota poço, esse ano eu vou dormir a noite inteira. Sabe por quê? Nós precisamos viver, enquanto estivermos aqui na terra, saudáveis, até para a gente poder servir a Deus. Um dos pontos interessantes, né? Depois que eu fiz aniversário semana passada, você começa a contar mais os dias, né?
Então eu fico pensando, longevidade hoje, os últimos estudos lá fora dizem o seguinte: longevidade tem muito mais a ver com emoção, com saúde mental, do que com questões físicas. Uau! É um conjunto, óbvio. Óbvio que eu me cuido, faço atividade física, alimento direito, mas se eu não cuidar da minha alma, a longevidade tem a ver com isso, uma longevidade saudável. E a Bíblia diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios, amém? Cheios, né, Lúcio? Amém, está aí o Lúcio para dizer para nós. A Covid quis levar o Lúcio e ele falou, não. Estou aqui firme e forte. Né? Por quê? Nós estamos aqui, enquanto... A Bíblia faz uma pergunta muito interessante, ela fala assim, por que você vai morrer antes do tempo? Por que morre antes do tempo? Porque não cuida. Né? Então fica esse alerta. E Jesus fala lá em Marcos 8,36, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muita gente pensa que está falando de salvação, não está falando de salvação. De novo a palavra alma, que é psique. De que adianta ganhar o mundo inteiro, trabalhar, juntar, ganhar dinheiro, comprar casa, fazer e perder a sua alma, perder a sua saúde emocional, perder seus relacionamentos, perder seus filhos, perder sua identidade. Que coisa, Jesus falou, o que adianta? Né? E escutando histórias de muitas pessoas no meu trabalho, o que eu vejo? Pessoas que estão com 50 anos, 60 anos, se sentindo destruídas. Por quê? Porque passaram a vida inteira correndo atrás do que é externo. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com alguém? Qual foi a última vez que você teve espaço, liberdade de falar para alguém do que você está sentindo, do que você está passando? Não, a sociedade exige de você hoje que você seja o quê? Forte, valente, corajoso, enfrenta a vida e vai embora, até morrer. Né? Esses dias eu levei um susto. Um cara jovem, 48 anos, super bem sucedido, empresário, estava de férias, caiu e morreu. Só você olhar o jornal. Pelo amor de Deus. Ele ganhou o mundo. Extremamente rico, bem sucedido. Morreu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os filhos? Perder sua saúde, perder seu bem-estar? Mas é isso que a nossa sociedade hoje, né? Gente, eu vou ter que desobedecer o tempo aqui, tá, bispo? Tá? Nem cheguei nem no metade. Ainda bem que o Rafael e a Ruth não estão aqui. Só eu e o Francisco, que hoje a gente manda, né, amor? Então tá bom. E eu quero explicar isso para você. O estresse crônico e as emoções negativas desencadeiam a liberação de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Então, isso é fisiológico. Por outro lado, pensamentos positivos, vida espiritual, confiança em Deus, confissão, perdão, promove liberação de hormônios que curam e que acionam processos naturais de cura do corpo. Amém? Então, a Bíblia também mostra que nós somos um ser triuno. 1 Tessalonicenses 5:23, que o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Guardados, protegidos, irrepreensíveis, os três. Espírito, alma e corpo. Né? Interessante que
Antigamente a gente pensava que a mente era uma coisa, a emoção era outra, espírito é uma coisa. Não, a Bíblia mostra que os três estão integrados, um trabalhando em função do outro. Não existe essa distinção, a distinção é teórica. Você tem um espírito, por quê? Porque esse espírito se comunica com Deus. E quando você converte, é o seu espírito que nasce de novo. Mas você tem uma alma, é onde você pensa, onde você sente e você faz escolhas. E você tem um corpo. Os três trabalham juntos. Uma vida espiritual saudável influencia uma alma, que influencia o corpo. Então, quando a Bíblia fala de espírito, a palavra é pneuma, ruá. Então, ela está falando dessa parte nossa que tem anseio por Deus. Né? E agora é interessante que a alma faz a integração entre o espírito e o corpo. É na alma que você decide que você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É na sua alma que você decide. É a sua alma que decide que você vai fazer devocional, que você vem para a igreja, que você vai confessar, que você vai perdoar. Então a alma integra todos esses aspectos. Né? Por isso que Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que significa isso? Dividir não é separar, é discernir. A palavra aqui é discernir. Existem coisas que são espirituais, existem coisas que são da alma. Não adianta você falar para uma pessoa de luto: não chora não, porque seu marido, seu filho está com Deus. Pelo amor de Deus, está mesmo, mas ela está sofrendo. Né? Claro que a vida, o espiritual vai ajudar aquela pessoa a enfrentar um luto, mas ela vai sofrer, vai chorar, vai passar por todos os processos emocionais. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E para a gente ir fechando, quero te mostrar uma coisa. O Velho Testamento nos fala de um processo muito interessante, que é quando o povo estava cativo na Babilônia, e eles estavam voltando para Jerusalém, o que aconteceu? Primeira restauração que houve foi a restauração do templo. O livro de Esdras conta a história, não vou ler por causa do tempo, conta como foi dada a palavra pelo rei de que Jerusalém deveria ser reconstruída. E a primeira coisa que ele fala: vou reconstruir a casa de Deus. Então, quando Deus chama você, quando Deus começa a restaurar a sua vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é restaurar o lugar da adoração. O Espírito nasce de novo, amém? Só que depois de Esdras, 13 anos mais ou menos depois, aparece o livro de Neemias. E Neemias, olha que interessante, o povo voltou para Jerusalém, o templo foi reconstruído. Aí fala, Neemias, filho de Racalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Presta atenção nisso. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, porque o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que isso nos fala? O Espírito estava, o lugar da adoração estava restaurado, mas a cidade estava queimada, os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido quebradas. É isso que acontece com muito cristão, nasce de novo, mas a sua alma está destruída. Então, de vez em quando você escuta falar assim: não, mas fulano fez isso, fez aquilo, ele não era cristão, era, mas aí a alma. A seriedade que é isso. Uma pessoa pode ter o espírito renascido, restaurado, ter comunhão com Deus e ainda ser uma pessoa que mente, que rouba. Por quê? Porque isso está na alma. Então a Bíblia é muito forte, isso para mim isso me choca. O que a Bíblia fala?
Neemias, vai lá restaurar a cidade e os muros. Nessa manhã eu quero dar uma palavra para você. Você está aqui na igreja para Deus restaurar seu espírito e a sua alma. Restaurar os muros da sua vida que foram destruídos. Muitas pessoas chegam na igreja, chegam para Jesus, que foram muito abusadas, foram desrespeitadas. E aqui Deus te ensina, ninguém mais vai abusar de você. Levanta os muros. Então, Neemias volta para a cidade para levantar os muros e as portas. E depois você pode ler, se você for curioso, né? São várias portas. Porta da ovelha, porta dos peixes, porta do lixo e tal. Eu quero falar só de uma essa manhã. Porta fala de autoridade. Porta você abre e fecha, não é verdade? Muro fala de proteção na sua vida. Agora, porta fala de autoridade. Então, Deus quer restaurar a autoridade em todas as áreas da sua vida. Áreas que foram destruídas pela sua história familiar, por traumas que você passou. Você não está na igreja apenas para ir para o céu. Você está na igreja para ser restaurado. E a Bíblia diz assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A alma não nasce de novo. A alma, ela é restaurada. Ela é restaurada à medida que você aprende, que você lê a Bíblia, sua mente vai sendo transformada, suas crenças vão sendo mudadas, seu coração vai sendo curado. Então, o quadro que nós temos aqui é uma cidade onde o templo estava restaurado, mas os muros e as portas estavam destruídos. Resumindo, uma pessoa pode ter o seu espírito renascido e a sua alma destruída. Por isso você precisa frequentar uma igreja, frequentar uma célula, aprender a palavra, meditar na palavra. Você vai sendo curado, transformado. Se você olhar para... Faz uma linha do tempo. Né, Antônio? Pensa, né? Pensa onde você estava quando você converteu, onde você está hoje. Meu Deus, quantos pode dizer, aleluia, glória a Deus. Da onde Deus me tirou. Olha o que Deus fez na minha vida ao longo dos anos. E a restauração é um processo, não é mágico. Está aqui a Tayara, que, né, não vou contar a história dela, mas deu trabalho para a gente até. Mas foi restaurada, né? Arrumou um homem de Deus maravilhoso. Amém, Eduardo? Tem uma família. Gente, glória a Deus pela vida da Tayara. Restaurada, amém. Então, o que a Bíblia nos ensina? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o que tem... Eu quero falar com vocês sobre a porta de Efraim, que é chamada em Neemias também da porta das águas. Neemias 8,16 disse assim: saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, uma festa, né? Cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e nas praças da porta de Efraim. Interessante. Tudo na Bíblia tem um sentido. Porta de Efraim. A porta de Efraim era a entrada das festas de conquistas. Né? Porque o nome Efraim significa frutífero, fruto dobrado. E também significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só que Efraim tinha um irmão, chamado Manassés, que significa, Deus me fez esquecer de toda a dor da casa dos meus pais. Então, o que eu quero mostrar para você essa manhã? Antes de Deus te frutificar, Ele te cura. Manassés e Efraim. Manassés fala, Deus me fez esquecer. E esquecer aqui não é não lembrar, esquecer é curar. Quem está falando isso foi José. Gênesis 41, 51. Quero ler com vocês. E chamou José o nome do primogênito Manassés, o que nasceu primeiro. Cura. Amém?
Deus me fez esquecer. Amém? Deus te faz esquecer de todas as dores, todas as tristezas, todos os problemas que você passou. E depois que Deus te faz esquecer, que Ele muda a sua mentalidade, Deus te faz prosperar. Amém? Você recebe essa palavra? 2026, você vai prosperar muito. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é essas duas palavras aqui, ó. 3. Deus me fez. Quero te falar uma coisa essa manhã. Deus toma providência para você encontrar pessoas que vão te ajudar a ser curado. Deus me fez, amém? Foi Deus que faz tudo. Deus traz pessoas, Deus traz sua terapia, Deus faz tudo. Deus vai criar todas as situações necessárias para que você seja curado. Deus me fez, amém? Deus me fez esquecer. Deus está ativo na sua vida. Então deixa eu te falar, quando Deus usar alguém na sua vida, por trás daquela cura, daquele momento de renovação, tem a providência divina. Olha que coisa interessante, Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Só que muitas vezes a gente pensa, Deus fez como algo assim, só sobrenatural. Deus pode fazer o que Ele quiser, Deus pode te curar no seu quarto, Deus pode te curar com você lendo a Bíblia, num encontro com Deus, mas geralmente Deus usa pessoas. Então eu quero que nessa manhã você seja grato pelas pessoas que Deus tem trazido à sua vida e que ao longo da sua jornada têm sido usadas para te curar, mas é Deus. Deus me fez esquecer. Você está aqui, você vê que a Sara Recreio faz um esforço enorme para promover momentos onde você possa receber cura. Nós temos nossos grupos, temos a clínica social, temos células. Atrás de tudo que nós fazemos, existe essa voz: Deus me fez. Deus fez, amém? Deus fez, Deus faz. Deus está nesse negócio de restaurar a sua vida. Interessante porque esse versículo, essa história de José, que passou por vários tipos de dores. Primeiro, a mãe dele morreu no parto. Isso é um trauma incrível. Depois, ele foi o filho preferido. Filho preferido é muito ruim. Você pode achar bom, mas é ruim. Porque o filho preferido não vai ter irmãos. Os irmãos vão ter ciúme dele. Então ele perdeu a mãe. Ele viveu no meio, até 17 anos, no meio de uma ciumeira danada, os irmãos perseguindo ele. Depois ele foi vendido pelos próprios irmãos. Meu querido, minha querida, se você sofreu injustiças nessa vida de pessoas, eu quero te falar essa manhã, Deus vai fazer com que você seja curado. Porque ele passou por todos os tipos de dores, rejeição, abandono. E essa é a vida real. Durante 13 anos, sozinho no Egito, sozinho, preso, passando. Só fazer uma lista, eu não tive tempo, eu queria fazer a lista de todas as dores que José passou. Para mostrar para você que não é nada que Deus não possa curar. Deus me fez esquecer de todas as dores da minha família. Quantos de nós, viemos de famílias, infelizmente, que tinham problemas, dificuldades. Eu quero te falar essa manhã
que a cura da sua alma é para que Deus possa te fazer esquecer das dores que você passa na vida e te fazer prosperar. Deus está no projeto. Recebe isso no seu coração. Deus está no projeto de restaurar sua alma também. Restaurar seu espírito, já foi. Né? O corpo a gente cuida. Mas e nós queremos nesse mês de fevereiro te dar a oportunidade de pensar um pouco sobre suas dores. De pensar quantas coisas você carregou sozinho. Sabe por quê? Porque nós não temos o costume, não é natural da nossa cultura, nem das nossas famílias, ter espaço para abrir o coração e falar daquilo que dói. Agora aqui sim, aqui você pode fazer isso. Eu fiquei pensando hoje de manhã, eu estava orando e pensando assim, como será que José, quem que Deus usou para curar José? Será que ele escreveu carta, Tayana? Mas é interessante, né? E aí vem o melhor de tudo. Depois que Deus te cura, te faz prosperar, Ele te usa com a sua família. Amém? Porque às vezes o que acontece é que o processo de cura, Deus tira você. Você fala, mas eu estou sozinho, estou vindo para a igreja sozinho. Deus está nisso, Deus está restaurando você primeiro, amém? Deus está restaurando a sua vida. Aí você levanta, você cresce, você prospera em todas as áreas da sua vida. Aí sua família vai te ligar e falar assim, oi, me conta, o que aconteceu com você? Aí você vai poder pregar o evangelho e falar, existe um Deus que restaura, que cura, amém? Eu tenho visto Deus fazer isso com algumas mães que chegaram na igreja, seus filhos cheios de problemas, não falavam com ela, e eu sempre falava, cresce você, sara você primeiro, vai virar gente grande, deixa Deus te curar, depois que Deus te cura, Deus traz seus filhos de volta. Vocês estão entendendo? Então, a cura da alma é uma necessidade. E graças a Deus pela Bíblia que nos dá todo esse respaldo. Deus fala assim comigo, Deus fez e Deus faz. Deus fez e Deus faz. Deus me fez esquecer de todas as minhas dores. E Deus me faz prosperar. Que coisa. É para isso que a alma é restaurada. Como eu falei, eu fiz aniversário. E eu sempre que eu faço aniversário, eu gosto de pensar na minha vida. Confesso para vocês que eu fiquei muito orgulhosa de mim. Sozinha lá no meu quarto, falei, Deus, obrigada, porque eu nunca desisti de crescer, de aprender. E eu tenho alegria de chegar nessa idade saudável, feliz, te servindo com a minha família, porque Deus me fez esquecer de todas as minhas dores. Bem, você pode vir. E Deus me fez prosperar. Amém? Deus me fez prosperar e eu quero... Vai acontecer isso na sua vida em 2026. Deus te faz prosperar. Amém? Deus te faz esquecer. Todas as dores ficam no passado. E em 2026 você vai prosperar muito. Porque Ele faz. Amém? Ele usa... Lembra disso? Deus usa pessoas, usa livros, usa seminários, usa quem Ele quiser. Mas eu quero que você saiba essa manhã, a providência está atrás. Deus providencia pessoas, amigos, pessoas que vão te ouvir. Deus providencia momentos de cura.
para que então Deus te faz esquecer. Fala assim, você nunca vai esquecer. Fala assim, Deus me fez esquecer. E Deus me faz prosperar. Amém? Aleluia. Que bênção. Nós estamos com 60 pessoas nos vendo. Nós encaramos essa campanha, como é que vai, como está a sua alma, de uma forma muito séria, muito séria. Não é alguma coisa para encher a nossa agenda. São situações que nós queremos realmente resolver. A palavra veio, o Espírito Santo veio. Vocês estão com certeza pensando em algumas coisas, em algumas situações, mas agora nós queremos esquecer realmente, tirar de vocês isso. Vocês receberam um pedaço de papel, não receberam? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora vocês vão escrever aquilo que vocês querem tirar, que vocês querem esquecer. Rejeição, abandono. Olha só, olha para mim aqui, não escreve ainda não, olha só. Olha só. Ferida que você não cura, você transmite. Tem gente que eu conheço que é pior do que o pai, pior do que a mãe. Reclama do pai, da mãe a vida inteira, mas repete ao quadrado. Puxa vida, hein? Forte, né? Eu entro como pai. Pai é aquele que dá limite, dá direção, dá propósito, né? A mãe chega e... Se você não cura, você transmite. Quer ver uma coisa? Jacó, homem de Deus. Mas Jacó, olha só, Jacó tinha um problema. Qual era? Ele não era preferido do pai. Jacó não era preferido do pai. Sofreu por causa disso. Fez uma falcatrua lá para receber a bênção do pai. Recebeu a bênção do pai para ser primogênito. E fugiu e sofreu. Hoje mesmo aqui o nosso querido Samuel estava falando sobre sofrimento de Jacó. Jacó sofreu pra caramba. Por quê? Porque ele tinha uma ferida. Qual é? Eu não sou preferido do meu pai. E foi embora. Apesar da bênção, recebeu a bênção. Era um homem de Deus, um abençoado de Deus. Fez milagres. Conquistou. Agora Jacó volta, tem 12 filhos. Jacó tem 12 filhos. 12 filhos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Jacó tinha um preferido, sim ou não? Jacó tinha um preferido, sim ou não? Jacó tinha um preferido, sim ou não? Você repete a ferida que você tem. Ele tinha um preferido. Quem era o preferido de Jacó? Quem era o preferido de Jacó? Quem era o preferido de Jacó? José. Porque ele era preferido, o pai dele deu uma túnica diferente. Todo mundo tinha uma túnica cinza, algodão cru. Ele tinha uma talar, uma colorida, uma especial. Entendeu? Todo mundo tinha. Mas quando foi dar, deu para ele. Por quê? Porque José era preferido. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que José era preferido, ele sofreu? Sim ou não? Quando você não cura a ferida, você transmite a ferida. E nós vamos parar com isso agora em nome de Jesus. Nós vamos pedir a cura. Nós temos vários domingos que nós vamos trabalhar isso. Cura da nossa alma. Nós não vamos transmitir aquilo que nós recebemos. Nós vamos ser curados. Como a Ana pregou, o que o Senhor me fez esquecer. O que é que o Senhor te fez esquecer? Anota aí. Rejeição, abandono, humilhação, traição,
injustiça. O pessoal está reclamando que o papel é pequeno. Escreve na frente e atrás, não tem problema não. Escreve na frente e atrás. Rejeição? Foi? Coloca assim, rejeição. Abandono? Foi? Você tem que dar nome para as feridas, para elas serem tiradas de você. Senão eu vou ficar, você sabe que precisa, mas nada acontece. Você sabe que precisa, mas nada acontece. Eu conheço uma pessoa que anda perto de mim, ela sempre faz as piores escolhas. Sempre faz. Parece que ela quer brigar com todo mundo. Esse caminho aqui é o caminho certo, esse aqui é o errado. Eu prefiro errado. Por quê? Porque eu vou brigar com todo mundo. Por quê? Porque eu tenho uma ferida. Por quê? Porque eu vi isso na minha casa. Por quê? E não adianta argumentar com ele, não adianta mostrar fatos. Não adianta. Porque ele escolhe sempre as piores escolhas. Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Anotou aí? Sim. Anotou assim? Eu estou sentindo que tem algumas pessoas aqui que não querem ficar livre das suas feridas. Não, deixa ela comigo, deixa. Isso me dá raiva, ódio. Deixa eu ficar com ela, deixa eu ficar com ela. Deixa eu... segurando, ó. Segurando aqui, ó. Tô segurando. Ó, não vale olhar pro lado não, hein. Tem gente que pegando cola aí, não. Rejeição, abandono, traição, injustiça. Nós vamos entregar isso. Agora você vai pegar esse papel, vai dobrar ele. Pessoal de casa, nós estamos aqui, olha. Pessoal de Orlando, um abraço. Estão escutando a gente. Faz isso aí também. Pega o papel, escreve. Abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça. Qual é a tua ferida? Dá nome a ela. Hoje à noite eu vou estar pregando uma outra palavra, porque nós queremos, sabe, as promessas de Deus só alcançam as pessoas saradas, curadas. Se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor da terra. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Deus tem um banquete para você, mas tem banquete para você curado. Senão você vai virar um Jacó que fez o quê? Ele distinguiu os filhos, ele tinha preferidos, olha só, e todos eles tiveram problemas. Pai, o Espírito Santo de Deus está aqui para tocar cada um de nós. Nós queremos abrir mão de feridas emocionais. Pai, não é lugar na hora de raiva, de vingança, mas é a hora de receber o teu bálsamo, receber a tua cura. Oh Deus, que toda rejeição seja curada, que todo abandono seja curado, que toda humilhação seja curada, que toda traição seja curada. Nós liberamos perdão, toda injustiça, Pai, nós liberamos perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música. E quando nós cantarmos essa música, você, com calma, atitude de fé e de oração, vem aqui na cruz de Cristo. Essa cruz manchada pelo sangue. Você vem aqui e deposita naquela cesta ali, porque você quer ficar livre disso. Porque o Senhor me livrou das minhas feridas emocionais. Não tem pressa, não tem pressa. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, traz em oração. Eu abro mão disso. Isso não tem mais poder na minha vida. Eu abro mão disso. Chega de rejeição. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
Você está entregando, você está abrindo mão. Eu não mais aceito isso na minha vida. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu abro mão essa manhã das minhas feridas emocionais. Eu abro mão. Não me pertence mais. O Senhor levou. O Senhor tirou. O Senhor me curou, me restaurou. Minha alma. Teu amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu creio que alguma coisa extraordinária começou num processo de transformação na tua vida hoje. Você que está em casa, recebe a bênção, recebe a cura. Hoje começa uma operação cirúrgica na sua vida, onde nós vamos estar arrancando traumas, feridas, sentimentos, verdades na tua vida, fatos na tua vida que se tornaram pesos. Nós estamos cortando bolas de ferro do peso da tua vida. Vamos te tornando uma pessoa mais leve, mais suave. Por quê? Porque você está entendendo o perdão, o sangue derramado naquela cruz, o perdão pela sua vida, em nome de Jesus. Uma vez me chamaram para orar por uma pessoa. Ela estava com câncer. E pediram para eu orar por ela. E as filhas disseram assim para mim: ela está assim há vários dias, geme de dor, nós damos remédio. E o médico fala: ela vai falecer hoje, ela não falece. Passa o dia inteiro gritando, gemendo de dor. Eu cheguei perto, comecei a fazer uma oração. O Espírito Santo falou assim para mim: ela tem uma amargura muito forte no coração dela. Ela não perdoou uma pessoa. Ela precisa perdoar essa pessoa. Eu parei a minha oração, olhei para essas filhas e perguntei: ela tem ressentimento de alguém? Ela tem ferida que alguém fez na vida dela, que marcou a vida dela? As filhas unanimemente falaram: meu pai abandonou, deixou ela com 6 filhos e foi embora e nunca mais apareceu. Ela até hoje tem ressentimento disso. Como ela estava com muita dor,
eu orei com ela e falei assim: Espírito Santo, visita o espírito dela e leva ela a fazer uma oração. E leva ela a fazer uma oração de perdão, de entrega. Sabe aquela dor que ela tinha? Espírito, fala com o espírito dela. Ela era cristã, mas nunca tinha conseguido perdoar o marido. Sabe o que aconteceu? Naquela noite, aquela mulher parou de gemer, falou assim para as filhas: me deixa sentada na cama. Ela falou assim: eu quero comer um mingau que eu gosto, faz para mim. Comeu o mingau, dormiu e no outro dia pela manhã faleceu. Como é importante o perdão. Como é importante você liberar perdão. Isso é a coisa mais importante. Olha só, Jesus deu o Filho dele para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Quando eu não perdoo uma pessoa, eu estou me colocando numa situação maior do que Deus, porque Ele perdoa, eu não. Eu estou dizendo que eu sou mais importante do que Ele, porque Ele diz: perdoa, perdoa. Então, eu entendo que não é uma pregação que vai liberar você. Eu entendo que é uma caminhada, e nós vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza disso. Posso orar com você? Posso orar com você? Posso abençoar a sua vida? Eu quero fazer um convite para você. Nós temos uma aula espetacular, você não pode perder. Aprendendo com nossos pais. Será dia 22 de fevereiro, às 17 horas. Aprendendo com os pais da igreja. Nossos pais. Aprendendo com os pais da igreja. Nossa, você vai aprender coisas que você nunca tinha chegado na tua presença, de tão especial que é isso. Aprendendo com os pais da igreja, dia 22, 17 horas. Você pode pegar no nosso aplicativo e fazer a inscrição gratuita, tá? Gratuita. Você não pode perder isso. Quando eu perguntar para você falar sobre colheita, você vai gritar sobrenatural, porque essa é a colheita que você vai receber essa semana, sim? Aí eu vou perguntar para você: o que está faltando? Aí você vai gritar devocional. Tá legal? Nós precisamos de uma igreja apaixonada pelo devocional, porque é no devocional que Deus trata a sua vida, no devocional que Ele mexe com a tua experiência. É no devocional que você chega mais perto dele para ser curado. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Sabe por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, você, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? O que está faltando? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém.